Olá pessoal, o meu nome é Marques William e hoje nós vamos aqui bater um papo sobre a declaração de imposto de renda de pessoa física. O que seria isso? A declaração de imposto de renda de pessoa física é uma obrigação acessória onde nós, contribuintes, todas pessoas físicas, nós devemos informar ao fisco anualmente todas as nossas movimentações financeiras e patrimoniais que nós tivemos em um determinado período de tempo. Aqui no nosso bate-papo de hoje, nós estaremos falando mais especificamente sobre a declaração de imposto de renda ano calendário 2015 e ano exercício 2016. É a mesma. Calendário 2015 e exercício 2016. O que seria isso? Quando nós falamos de ano calendário 2015, significa que nessa declaração que nós vamos fazer, nós devemos informar ao fisco toda a nossa movimentação financeira e patrimonial que nós tivemos desde o dia 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2015. Toda a movimentação nesse período de tempo deverá ser informada ao fisco. Isso no exemplo que nós estamos trabalhando aqui hoje. E ano exercício seria porque no ano de 2016 vai ser entregue essa declaração. É no ano de 2016 que nós vamos fazer a prestação de contas de tudo o que aconteceu no ano anterior, que seria em 2015, aqui que é o exemplo do nosso bate-papo. Tá? O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda ano calendário 2015, ano exercício 2016, ele compreende do dia 1º de março de 2016 até 29 de abril de 2016. De uma forma geral, essa declaração ela é entregue do dia 1º de março até 30 de abril. Nesse período deve ser elaborada e transmitida. Mas esse ano, excepcionalmente, o dia 30 de abril cai no sábado, é um dia não útil. Então, por isso, ela é antecipada para o último dia útil do mês de abril, último dia da entrega, da transmissão da declaração de imposto de renda de pessoa física. Para que a gente possa entregar essa declaração, nós temos que nos adequar, temos que encaixar em alguns perfis de obrigatoriedade da entrega da declaração. Quais são as obrigatoriedades? Quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda? É obrigado a entregar a declaração todas as pessoas físicas que auferiram renda tributável a partir de R$ 28.123,91, desse valor para cima, que as pessoas são obrigadas a declarar imposto de renda, rendimentos tributáveis, a partir de R$ 28.123,91. Tá? Rendimentos tributáveis, nós dizemos que são trabalhos assalariados, aluguéis, por exemplo, algum rendimento bancário que a gente tem no banco, alguma aplicação financeira que nos rende alguma coisa. Esses são os rendimentos tributáveis que a gente pode ter num determinado período de tempo. A obrigatoriedade de entrega, ela se enquadra também para as pessoas físicas que obtiveram um rendimento acima de R$ 40 mil de rendimentos não tributáveis. O que seriam os rendimentos não tributáveis? Os rendimentos não tributáveis são aqueles que você é sócio de empresa, dono de empresa, microempresário ou acionista de uma grande empresa, você recebe seus dividendos, você recebe os seus lucros em função da participação dessa empresa. Esses rendimentos é um exemplo de rendimento não tributável. Então, de rendimentos não tributáveis, é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda se recebeu mais de R$ 40 mil no ano calendário 2015. Tá? Uma outra obrigatoriedade também para a entrega da declaração é você, produtor rural, que explore atividade rural, que tenha oferido uma renda anual, desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro, no valor acima de R$ 140.619. Também se enquadra aí na obrigatoriedade da entrega. Outro item de obrigatoriedade de entrega é quem em 2015 chegou ao alcance, ao patamar de um patrimônio pago no valor de R$ 300 mil ou mais. O que eu quero dizer com patrimônio pago? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um carro, comprou um carro lá em 2015, esse carro você pagou por ele R$ 30 mil. Vamos supor. E durante 2000, você comprou a prazo. E durante 2015, você foi pagando as prestações e lá no dia 31 de dezembro,
esse carro se encontra pago 10 mil reais dele, mas ele vale 30, e você até então pagou 10 mil reais dele. Ainda tem 20 mil reais a vencer em prestações de 2016, 2017 e até quando for o seu contrato de financiamento de veículo. Então, esse exemplo em si, nós vamos se considerar de bens para efeito de obrigatoriedade da entrega os 10 mil reais. Significa que até o momento você tirou 10 mil reais do bolso para pagar esse carro. Então, é considerado 10 mil reais para efeito da obrigatoriedade da entrega para quem, em 2015, alcançou um patamar de patrimônio de até 300 mil reais. Tá certo? Por isso, um patamar de 300 mil reais de patrimônio pago. Tá certo? A declaração de imposto de renda, ela pode ser feita em dois modelos. Esses dois modelos, eles nos permitem analisar quais desses dois modelos nós devemos fazer para que a gente possa pagar menos imposto possível, claro, dentro da legislação, ou aumentar cada vez mais a possibilidade de restituição do imposto de renda. Falando assim em imposto de renda, eu não vou entrar muito nos méritos do imposto de renda, porque não é o foco aqui desse nosso bate-papo. No próximo bate-papo, aí nós vamos focar um pouco mais nas possibilidades e ajustes para que a gente possa ter ou aumentar ainda mais a restituição de imposto de renda dentro da legislação. Então, falando assim dos dois modelos possíveis para elaborar a declaração de imposto de renda, nós temos um modelo que a gente chama de modelo simples e tem um modelo que nós chamamos de modelo completo. Eu vou falar de uma forma bem resumida um pouco de cada um. A declaração simples, ela é o seguinte: ela simplesmente nós temos a Receita Federal nos permite dar um abatimento no nosso total de rendimentos, de renda que nós tivemos em 2015, no valor de 20%, para que a partir daí seja elaborado, seja feita uma nova base de cálculo para o pagamento do imposto de renda. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que no ano calendário 2015, nós tenhamos recebidos aí rendimentos tributáveis no valor de 50 mil reais. Então, desde já, a gente já se enquadra na hipótese de obrigatoriedade, porque ganhamos mais do que R$ 28.123,91 no ano. Na verdade, ganhamos 50. Tudo bem. Então, para explicar o que é a declaração simplificada, ganhamos lá 50 mil. Então, a Receita Federal nos permite deduzir desses 50 mil, 20% dele, para que aí seja feita uma nova base de cálculo, para que a gente aplique os cálculos do imposto de renda a pagar. Nós ganhamos lá 50 mil, 20% de 50 mil é 10 mil reais. Subtraindo esses 10 mil, a gente chega ali no valor de 40 mil. Significa que nós iremos pagar imposto de renda sobre 40 mil reais. Tivemos uma dedução, é como se nós ganhássemos 10 mil reais nesse exemplo, sem precisar pagar o imposto de renda dele. É uma forma legal de abatimento de imposto de renda a pagar. Vamos pagar o imposto de renda sobre os 40 mil reais. É básico, praticamente só isso, não tem muito o que dizer sobre esse caso. Agora vamos falar um pouco também sobre a declaração completa. Tá? Vamos deixar de lado, vamos esquecer a declaração simplificada, vamos esquecer os 20% de abatimento que a legislação permite e vamos falar sobre a declaração completa. A declaração completa não tem esse desconto de 20%. A base de cálculo para pagamento do imposto de renda, ela vai começar ali nos 50 mil reais. Porém, a Receita Federal permite, de modos legais, que a gente faça uma redução desses 50 mil reais até o valor que a gente conseguir alcançar dentro dos meios legais. Né? Por exemplo, um exemplo de dedução da base de cálculo do imposto de renda é se nós tivermos dependentes. Para cada dependente que a gente colocar na declaração, nós vamos ter uma redução da base de cálculo no valor de R$ 2.275,08. O que seria dependentes? Dependentes são pessoas próximas. Nós temos uma lista de quais pessoas podem se encaixar como dependentes. É uma lista até um pouco grande, um pouco complexa, que não precisamos entrar em mérito aqui agora. Mas são pessoas próximas que dependem da gente. Um exemplo muito claro, muito fácil, é filhos. Nós temos filhos, então o filho é um dependente da gente. Então, para cada filho que a gente coloque na declaração como dependente, nós vamos ter uma redução da base de cálculo de R$ 2.275,08.
tá? Nós também podemos deduzir da base de cálculo do imposto de renda todas as despesas que nós tivemos com a gente e com o nosso dependente, despesas com educação. Todos os gastos com educação também podem ser, não todos, né? Mas alguns gastos com educação também podem ser deduzidos, no valor de até no máximo R$ 3.561,50. Para cada pessoa que nós temos na declaração, R$ 3.561,50 para a gente, mais uma dedução de R$ 3.561,60 para o dependente que a gente informou na declaração. Só que não são quaisquer tipos de gastos que nós podemos informar na nossa declaração. Nós podemos informar apenas os gastos com educação, se for educação básica, educação fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. E pode ser compreendido apenas a matrícula para esses cursos e as mensalidades pagas nesses cursos, para a gente e para o dependente informado na declaração. Outros tipos de gastos como livro, xerox, transporte, a gente aluga uma van própria para isso, transportes, para a gente se locomover para a faculdade ou para a escola, esse tipo de gasto não, eles não podem ser deduzidos do imposto de renda. E também não podem ser deduzidos alguns outros cursos livres que são feitos, como por exemplo o curso de inglês, aula de música, aula de natação, talvez aula de reforço. Esse tipo de gasto com a educação, eles também não podem ser deduzidos, tá? Uma outra possibilidade também de dedução da base de cálculo do imposto de renda é caso a gente tenha empregada doméstica em casa. Claro, registrado em carteira, sem sombra de dúvida, né? Nós podemos deduzir do valor da base de cálculo R$ 1.182,20 para a empregada doméstica que nós temos em casa. Você registrou uma empregada doméstica no seu nome para trabalhar na sua casa, você já pode deduzir da sua base de cálculo o valor de R$ 1.182,20 na sua base de cálculo, tá? Uma outra possibilidade também de redução da base de cálculo do imposto de renda é se você tem algum tipo de previdência privada, você tem algum tipo de previdência complementar, que não seja a do INSS, é claro. Caso você tenha um PGBL, caso você tenha FAP, por exemplo, você pode deduzir, em alguns casos, tem que fazer uma análise de caso a caso, né? Desculpe, mas você pode deduzir em até 12% do seu rendimento, caso você tenha algum tipo de investimento em previdência particular, como o PGBL, por exemplo. Nesse exemplo aqui, que a gente está trabalhando, como o nosso rendimento anual tributável foi R$50 mil, significa que a gente pode ter uma dedução de até mais R$6 mil na nossa base de cálculo. R$6 mil é 12% de 50 mil. Podemos ter até uma dedução de mais R$6 mil na nossa base de cálculo, caso nós temos aí uma previdência privada, como o PGBL, por exemplo, certo? Então, é mais ou menos isso, gente. Esse foi o nosso bate-papo com relação ao imposto de renda pessoa física. E só para fazer o encerramento, uma pequena comparação entre a declaração simplificada que nós falamos e aqui a declaração completa, só para a gente ter uma ideia de qual seria a menor base de cálculo. Na declaração simplificada, nós chegamos a uma base de cálculo de aplicabilidade do imposto de renda no valor de R$40 mil. Porque era 50, deduzimos 20, conforme a lei permite, e chegamos aí a R$40 mil. Então, na declaração simplificada, aqui no nosso exemplo, nós vamos pagar imposto de renda sobre R$40 mil. Na completa, nós tivemos várias deduções da base de cálculo, várias deduções que começamos a partir dos 50 mil. Nós tivemos R$ 2.275,08 para cada dependente que a gente informa. Vamos supor que nós estamos fazendo faculdade e o nosso filho está na escola. Então nós temos mais R$ 3.561,50 de dedução na base de cálculo do imposto de renda gasto com a gente e mais R$ 3.561,50 de dedução na base de cálculo do imposto de renda pelo fato do nosso filho, nosso dependente, estar na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, seja lá o que for. Só aí nós temos R$ 2.275 do dependente, R$ 3.561 da nossa educação, mais R$ 3.561 da educação do nosso dependente,
mais R$ 1.182,20 da empregada doméstica e mais R$ 6.000, que é 12% dos 50 mil de dedução pelo fato de a gente ter uma previdência privada PGBL, então já dá aí quase R$ 16 mil, R$ 17 mil, que eu estou fazendo um cálculo meio que de cabeça, de dedução a partir dos R$ 50 mil. Então vamos chegar em uma base de cálculo do imposto de renda de R$ 33 mil, sendo que a simplificada foi 40. Nesse exemplo que nós dissemos aqui, nós já tivemos aí uma dedução de base de cálculo de imposto de renda de 40 mil para 33. Claro que nesse exemplo vamos fazer a declaração completa. E quero deixar bem claro aqui que nós ainda não falamos sobre deduções de despesas médicas, que é um pouco mais complexa, não tem limite de gastos para dedução, mas é um valor um pouco mais complexo que nós vamos falar, bater um papo sobre esse caso em outros vídeos. Muito obrigado.